Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui no Reconexão Essência. Hoje a gente tem convidadas. Estou esperando aqui a Shirley entrar. A Chan não vai poder, que a Chan já tinha um compromisso antes, mas ela está aqui com a gente no coração. Eu vou aqui chamar, já vou acenar aqui para Shirley, ver se ela já entra. Shirley, vê se você conseguiu receber. Oi, tudo bom? Tudo! Aqui. Esfriou, né? Olha, Agora. menina, que frio danado, tá 14 graus lá Eu fora, ninguém merece. eu tava atendendo com só de manguinha. E aí começou a esfriar. Eu falei, nossa, vou ter que colocar uma blusa. Daí eu falei assim, não dá, vou ter que colocar uma meia. Tava na rua, quando o sol se pôs, eu falei, Jesus Maria, parece que a temperatura fez assim, ó. Blum. Uhum. Ó, aqui, E hoje a gente tá aqui, vai estar aqui, né, com a Márcia, uma convidada, né, queridíssima nossa. Ela ainda não entrou. Daqui a pouco ela tá aí. Daqui a pouco ela tá aí. E com um tema, né? Olha a Shirley com o nariz. Zoando aqui um pouquinho com os filtros, brincando, gente. Hoje a gente falando do prazer de viver, né? Ô, Chan, não sei se a Chan, você não aqui para Chan, não sei se a Chan vai entrar. Oi, Tiago, tudo bem? Arrumou o Deixa eu ver cabelo. se a Chan, ela não sei se a Chan, eu não consigo pegá-la aqui para ela. Ela tá aí, ó. Oiê. Deixa eu ver se ela entra. Não sei se ela. Cadê? Não vou entrar, não. Não dá Então, pra. tá bom. Tá bom. Oi, É Ti. linda. Vai lá. Thiago, é de madrugada aí na Inglaterra, né, Ti? Lá. Oi, São Suami. 5 a mais. 7, 8, A 9, mais, 10, né? 11. Meia-noite lá. Uhum. Então o Thiago aqui esperando a gente. O Thiago também tá lá. Sério, ele é de lá? O Thiago tá lá, né? Tá fazendo a vida dele lá na Inglaterra. Você sabe que lugar da Inglaterra? Eu não sei. Que lugar você tá, Thiago? Ah, são 23 horas. Meu filho mora em Londres. Ah, o filho da Shirley mora em Londres, Ti. Oi, Amanda. Amanda Rios. Tudo bem, Suami? Já falei com você. A gente está aqui esperando a Marcinha entrar. Ele está em Londres. É. É. Legal isso, olha só. Oi, Meu Cristina. filho está dormindo, não está me dando. Já deve estar no terceiro sono já, né? Com certeza. Enquanto a gente espera a Márcia, eu vou aqui chamando as pessoas que eu fiquei de chamar. Sim, vai Aqui lá. para a live. Só lembrando que hoje é sábado à noite. Aqui em São Paulo tá friozinho, gostoso para ficar em casa. 14 graus, tá gelado 14 lá fora. E tava até um sol hoje, mas Não, lá fora durante o dia até que estava gostoso, mas foi o que eu falei. Quando o sol foi embora, meu Deus. Aí começou a esfriar. E eu tava. Ainda bem que eu trouxe aqui uma blusinha para a gente ir fazendo, para eu ir esquentando, né? Então, eu tava falando com a Shirley, né, que esse prazer em viver, a gente às vezes perde esse prazer, né? Às vezes é só por um dia, às vezes é uma semana, depois vai aumentando e vai ficando pior, dependendo do que vai acontecendo ali na nossa vida, né? Que a gente não consegue retomar tudo isso, né? Então, falando um pouco mais, porque a Márcia é psicanalista, né? E a gente vai fazer mais pela abordagem mesmo através da psicanálise. Eu vou aqui chamar a Márcia, chamando ela aqui. Se ela entra. Vou ver se ela. Conseguiu captar ela aí? Eu vou só mandar aqui um recadinho.
A gente E aí, precisa pessoal, pensar... vocês perdem o prazer de viver? Vai falando aí pra gente, né? Quanto que de prazer de viver que vocês têm, né? E o que que é Quanto... esse prazer de viver, né, Sônia? Às vezes são coisas tão simples, né, que a gente fica complicando muito a coisa, né? Aí eu só vou ser feliz quando eu viajar, eu só vou ser feliz quando eu comprar tal coisa, eu só vou ser feliz quando, né? E assim, ó, vou te dar um exemplo hoje. Eu vou ficar muito, muito feliz quando eu entrar naquele chuveiro bem quentinho hoje, percebe? É legal a gente ter esta atenção para isso, né? A vida nos presenteia o tempo todo com pequenos prazeres. É verdade. E às vezes, quando a gente tá ruim, a Márcia tá entrando, ela já mandou aqui. É só mais um minutinho. E quando a gente às vezes vai ficando com a mente, né? Tão cheia, tão cheia, tão cheia, a gente não consegue nem perceber nem onde a gente tá. Não sei se você, não sei você, mas às vezes a gente pega um carro e parece que o carro vai sozinho. Onde que a gente estava? E a gente vai perdendo a conexão com quem a gente é. E isso que vai deixando a gente, sabe? Poxa, que não vale a pena, parece que eu não sou daqui, que coisa esquisita. O que está acontecendo comigo? E aí a coisa perde, né? Porque você não... O corpo é uma antena, eu sempre falo para os meus clientes. Nosso corpo é uma antena, né? E essa antena vai sentindo muitas coisas. O Swami fala assim... Que ele só vai ser feliz. Vou ser feliz quando ganhar 170 milhões na Mega Sena hoje. Divide com a gente, Swami. Peraí que eu vou chamar a Márcia. Figura. Tá difícil. Hoje, 170. Olha, se você sumir aqui, se você sumir, Swami, a gente sabe que você ganhou. Isso. E a gente, ó, temos aqui o seu contato, viu, Swami? Foi embora. Oi, pessoal, eu não vou. Eu não vou dividir os 170 milhões, não, tá? Vou pegar tudo pra mim. Pelo menos, Márcia? Não, é prêmio de loteria que é 170 milhões? 170 milhões é o preço, é o valor da loteria hoje correndo na Não joguei. Vocês jogaram? Não. Puta que eu pariu. Desse jeito, você não lembra nenhuma das duas. Nenhuma das três, aí não dá, né? Só vamos contar que ele vai dividir, então, o prêmio. Não, com esse valor o Swami vai... Ele vai dividir, sim. E a gente estava falando aqui, Márcia, sobre a questão, né, desse... Quando a gente vai perdendo o prazer de viver. E antes da gente começar, né, por que a gente está falando sobre isso? É que estão também abertas as inscrições que a gente montou, uma vivência, né, para a gente trazer mesmo. Porque não adianta só ler, ficar falando sobre isso, se não vivencia no corpo. Então, a gente vai ser 4 encontros, começa a semana que vem essa vivência, né? Da gente fazer esse caminho aí de sentir mesmo o que está me impedindo de falar, me impedindo de expressar, de ter atitudes, de tomar decisões mesmo na vida que é necessário tomar, e às vezes por não me dar esse prazer, eu não faço, né? A vivência é online? A vivência é online, é ao vivo online, como a gente fala, é sábado. 2 horas de encontros, cada sábado. A gente está muito animada, amanhã já fica reunido o tempo todo. Vamos fazer também com o grupo do WhatsApp amanhã uma prévia com todo mundo que está lá, para todo mundo ir sentindo. Porque é o que de que hora a que hora? Amanhã vai ser às 18 horas, a gente vai fazer uma prévia, uma degustação com todo mundo que está no grupo do WhatsApp. Então, quem quiser entrar, é só ir lá na bio e entrar no grupo do WhatsApp. E começa a semana que vem, sábado à tarde, a nossa vivência. Né? Peraí, é na bio de quem? É na bio aqui da Reconexão Essência. Ah, tá. Então o Instagram é Reconexão Essência. Isso. Aí vai lá na bio
Aí a gente já entra no grupo do WhatsApp, é isso? Isso. Para ter a degustação. Mas a vivência começa só no outro sábado. Só no outro sábado. Aí serão 2 horas. 2 horas. Isso. Durante 4 semanas, você falou? 4 semanas. 4 sábados. Tá. O que a gente quer, assim, não é passar conteúdo. Conteúdo tem. Aliás, você nos inspirou muito com aqueles 7 curas da alma. Ah, que legal, que legal, que legal. Você que nos inspirou. E é isso, fazer com que as pessoas vivenciem. Conteúdo tá aí. Google é só pesquisar. Fazer aquela egrégora, montar aquela energia bacana do grupo mesmo. Legal, legal, é muito legal. Porque é o que, quando eu entrei, a Sônia estava falando isso, né? O corpo é a antena. A gente sente tudo aqui encarnado pelos 5 sentidos. Se o corpo tiver travado, se você tiver inibição corporal, aí, cara, não tem como. Fica muito longe do prazer, né? E como é fácil a gente perceber, né? Quando a gente está fazendo uma postura, alguma coisa que começa a doer aqui, doer lá. Ali já dá sinal claro de que tem rosto aí. Eu e o Giovanni é que, digamos, ele me mata de quarta-feira. E a gente vai percebendo, né? Eu estava falando, Márcia, que quando a gente pensa num tema, aquilo tudo começa a vir. Igual quando você faz lá com o Universo Humano Terapeuta, o jornal, eu estou sempre lá, mas eu estou com o vídeo fechado, porque eu estou sempre trabalhando, Márcia. Ou às vezes tomando banho, quando eu estou vídeo, né? Para todo mundo me ver tomando. Né? E aí, eu estava me preparando, tal, e a gente falou sobre esse tema, e aí eu fui pintar o cabelo, tal, e a cabeleireira falou, Sônia, tem uma pessoa que eu tô com uma convidada que veio de Minas, e ela pode fazer sua unha? Eu já tenho uma manicure, né? Eu falei assim, deixa, vai, experimenta, que não sei o quê, eu não tinha marcado nada. Aí eu falei, tá bom. E aí eu não sabia o que ela estava querendo muito, sabe? Aí quando ela falou para essa pessoa que é uma convidada dela, essa menina, ela ficou muito feliz. E ela saiu, e aí a cabeleireira ficou muito preocupada com ela, porque ela estava meio depressiva. Ela falou, nossa, ela saiu, ela falou que ia comprar um esmalte para você, e não aparece, e não volta. E quando ela voltou, eu falei, calma, deixa ela curtir esse momento, ela está conhecendo aqui também, deve estar lá na loja. Aí ela chegou mega feliz, falando, olha, eu comprei cores escuras, cores claras para você ver o que você gosta. E olha, Graça, e falando um monte de coisa, né? Ela falou assim, nossa, você foi lá, e ela falou, adorei a loja, ganhou brinde, que não sei o quê. E voltou um pouco daquele brilho dela, porque ela ia trabalhar. E o trabalho faz isso mesmo. Porque mais que eu tenho menos assistida, a gente estava falando aqui no início, é o dia que eu sinto, sabe aquela... aquela rebordosa. Pode ter mais. E aí, ela foi e fez, aí depois ela me falou assim, sabe? Que eu comecei, o psiquiatra, ele me indicou o remédio, só que o remédio só durou 2 semanas. Depois eu fui perdendo de novo aquela vontade de viver, de ter prazer na vida, não tenho vontade de fazer nada, né? Porque ela só ficou no remédio, né? E ela tá na mesma situação. Ela não... A questão é uma questão mais com relacionamento, de um relacionamento que tem uma questão... Eu vou trazer como se fala, mas a gente não entra com diagnóstico, um histórico. Um abuso psicológico por parte do companheiro. Sim. E aí, mas claro, quando ela começou a falar, começou a me vir um monte de coisas, eu não ia ser terapeuta naquele momento, mas ela estava segurando. A gente né? Sempre, não tem como. A gente tem que se segurar, eu falo segurar porque eu não tô... Nós já bota na cadeirinha e fala, vamos lá, filha, fale mais a respeito. Não, eu não falo mais isso, porque senão a gente, né, o nosso momento fica... não. Ela depois perguntou, ela falou assim, eu preciso muito do que você faz. Eu falei assim, vamos conversar, depois se você quiser. Em outro momento.
Mas é aquela questão, o que faz a gente não perceber as coisas boas que vão acontecendo ao nosso redor, né? Da gente experimentar uma comida, às vezes a pessoa vai comer e ela tá pensando na conta que ela vai pagar, ela não sente nem o sabor, ela nem sabe que ela almoçou no dia. Ela não sabe o quanto é bom. Eu falei assim, eu estava atendendo hoje com a blusa curta e depois começou a ficar frio, frio, frio aqui em São Paulo. E só o fato de colocar a blusa, sair do frio, eu falei, ai, que gostoso ficar quente. Ui, tá até um tesãozinho assim, né? Tá. Ui, delícia! Então a gente sente, aí você vai, eu falei assim, depois eu vou tomar um chá quente, alguma coisa assim. Mas é aproveitar esse momento. E que às vezes, quando a gente se perde, né, a pessoa está totalmente desconectada, que eu falo, porque ela vai fazendo tudo muito no automático. E dirige no automático, parece que o carro a leva sozinha para o mesmo lugar. Aí fala, nossa, nem sei como eu cheguei aqui, não sei o que eu comi, não sei nem o que eu estava fazendo, não sei nem o que eu vesti, onde que essa pessoa estava, né? Que ela não está percebendo. Então, né? Mas a gente tem que lembrar do acolhimento porque ela sempre está em estado de dor, por isso que ela não consegue ficar no presente. Uhum. Né? E por isso que eu acho legal esse trabalho que vocês vão fazer de vivência, porque vai despertar essa consciência nelas, né? Que está bloqueado, que não está sentindo e vai pôr ela em contato com aquela dor que estava lá escondidinha, vem a consciência e ela pode tratar e voltar a ter prazer, né? Como esse caso que você acabou de citar, de abuso psicológico. A questão não é o namorado, ou namorido, sei lá o quê, né? O namorado ou namorida, que faz abuso psicológico, é o porquê ela se sente abusada, e se de fato abusada, né? O porquê ela se deixa abusar. O problema não é o outro que faz, é a gente que recebe. Uhum. Se alguém me dá um presente, né? Só é meu se eu pegar. Se falar, não, não quero, obrigado. Beleza. Mas o problema é que ninguém tem essa falta de educação, vamos chamar assim. As pessoas vão aceitando tudo que vem, tudo que vem, tudo que vem, sem falar, parou, não quero mais essa merda. Né? As pessoas ficam muito, não, na gratidão, nananã, nananã. E tá ruim, bicho. O que eu faço para melhorar? Estou me sentindo abusada? Como é que eu faço para pôr um limite? Porque o outro é da natureza dele ser abusador, ele vai continuar abusando. Mas como eu ponho um limite? Entende? Aí você falou uma coisa importante. Não, eu só quero aprofundar porque Freud traz que tem o princípio do prazer e o princípio da realidade. Né? A vida é sempre um prazer? Não, não é. Isso é uma puta ilusão. Porque tem conta para pagar, a gente tem que se virar para ganhar dinheiro, tem o nosso intestino que funciona fora de hora, o estômago que fica vazio e nem sempre no horário propício, tem um monte de coisa. Mas aceitar que o processo é assim, é viver dentro da realidade e aí sim, ter prazer com a realidade. É assim, sem revolta. Vamos pegar esse outro exemplo que você citou. Ela veio, estava em depressão, a sua amiga cabeleireira, não, faz a unha com ela, fez você mudar a manicure, experimentar. E onde ela estava que ela não foi comprar o esmalte antes? Aí você fica lá esperando, ela demora horas, demora minutos, escolhendo o horário e dane-se você, e dane-se o outro. Então quem é que está abusando de quem aí? Semelhante atrai semelhante. É isso mesmo. Não é? É. Ela deu sorte é que foi com você, porque se fosse eu, virava as costas e ia embora. Falava, morra de depressão, meu amor, porque você não vai abusar. E o trabalho corporal, essa vivência que vocês vão fazer, né? Não sei se corporal, eu não sei como vai ser o esquema, nós vamos ter a degustação
sábado que vem, né? A degustação é amanhã, domingo. Amanhã, domingo, tá, desculpa. A degustação de amanhã vai dar noção para essas pessoas saber o que é, para trazer elas por prazer. Mas, caiu um negócio aqui, peraí. Mas o prazer da realidade, não aquele prazer ilusório. Né? O exemplo de um prazer real. Você tô com frio, põe uma blusa. E aí é um prazer real. Por quê? Você identificou o problema, percebeu que estava com frio e achou a solução. Aí dá prazer, né? Não é assim, Soninha? Pode falar. É assim mesmo. Se deixar eu falando, eu falo mais que a mulher da cobra aqui. Mas a gente quer falar ouvir mesmo. Mas é isso, que a gente quer te ouvir também. Mas essa autorresponsabilidade é tão importante, né? Porque eu me lembro que quando eu passei pelo processo de divórcio, bom, eu fiz terapia contigo, você lembra? Mas só para compartilhar com quem está aqui. Primeiro a gente vai pro buraco da vítima. Ai, tadinha de mim, né? E aí, no dia que a dona Andresa Molina passa na minha cara, tira uma carta do sol, né? E fala, onde foi parar o seu brilho? Se eu me deixei, se eu me coloquei traível, eu vou ser traída. E é fato. Lógico, você se traiu primeiro, né? E é sempre assim, é sempre a gente primeiro. É sempre a gente. Que foi o exemplo claro que ela trouxe da manicure. Sim. Agora, é mais fácil apontar o dedo para o outro, né? Olha, fulano fez tal coisa, Beltrano fez tal coisa. Como é difícil a gente colocar no colo, falar, é meu, deixa eu olhar. É que já é Nossa, muito. Fala, etapa. Sônia. A gente fez uma live essa semana e a gente teve alguns feedbacks, e por isso que a gente está insistindo um pouco nesse tema, porque quando a pessoa ela começa a entrar nessa dor, nessa sensação de não se sentir mais, não sentir prazer nem... A gente fala assim, a gente viveu a Covid, que a gente estava com prazer em respirar. Nossa, eu estou respirando hoje, que bom. Né? Trouxe para nós, aquela sensação. Mas quando a pessoa começa a se travar tanto, a não se permitir, a achar que tem um monte de dedos apontados para ela, né? Porque aquela sensação dos culpados, e que é muito real quando se está vivendo, é o momento em que ela às vezes chega numa situação de eu não aguento mais viver, né? A Shirley trabalhou lá naquele grupo, né, que as pessoas ligam só para conversar. CVV. CVV, e às vezes a pessoa apenas precisa conversar, né? E às vezes ela não consegue nem, ela acha que ela é tão importante, vou falar assim, especial, que ninguém vai ouvi-la, de que ela faz tudo errado, de que tudo vai para ela, então ela quer carregar o mundo às vezes nas costas e não vai aguentando mais. Né? Ela quer dar conta de tudo, mas não dá conta dela mesma. Ela não se olha, não se percebe, não vê as travas mesmo, porque vão criando essas travas, essas couraças no corpo, e vai ficando pesado. É como se ela estivesse carregando um peso mesmo. O globo, o Atlas, tem até um símbolo, um arquétipo assim. Sim. Então, que peso é esse? Como que eu solto isso? Como que eu vou, nessa jornada, soltando aos poucos tudo isso? Esse exemplo que eu dei, né? Eu vou percebendo até onde vai, por exemplo, para mim, eu também vivi muitas questões de querer agradar, e uma vez... Todos nós, né? Todos nós. Na nossa sessão de psicanálise, eu tinha feito um bolo, e você tinha saído errado, e você, pra que você está fazendo bolo? Para de fazer bolo. Eu fiquei, por que eu deveria parar de fazer bolo? Né? Eu fiquei pensando, uma coisa tão boba, né? Assim, é mesmo, porque eu quero que, né, nutrir meus filhos, eles já são grandes, eles mesmos fazem o bolo, né? E eu tava ali sem pensar mesmo, sem trazer para o cardíaco, né? Pro corpo mesmo racional, analisar aquilo. O que estava acontecendo comigo, que eu estava ficando chateada porque não conseguia acertar o bolo, por exemplo. Mas é sempre a gente. E eu acho que você falou aceitar, né, a palavra. Eu acho que é essa chavinha de vir para um prazer real, né? A aceitação. O bolo não deu certo.
Ah, joga fora e fala, crianças, o bolo não deu certo. E aí você falou a questão de ter um monte de dedo apontado pra gente. Sempre tem, sempre terá, faz parte do nosso show, né? O que nós temos que aprender? Aceitar que vai ter um monte de dedo apontado pra gente e a gente vai ser o que vai ser, porque é o que dá pra ser no momento. E os outros pegam o dedo, pega o outro, né? Se é que estão me entendendo, porque eu sou. A gente entra no sou que sou, né? E quando a gente faz esse tipo de vivência, a gente. Nossa, mexe bastante, porque tem movimentos que a gente tem vergonha de fazer, porque a gente tem um preconceito que é movimento sexual ou sensual. Que dia que foi? Eu conversando, acho que foi com um cliente. Acho que foi com um cliente. Quando ele era criança, tipo 9 anos de idade, né? Era um menino. Não vou contar o histórico inteiro, só vou contar a situação que ele viveu. A mãe, quando ele deitava no sofá com a mãozinha na cabeça assim, as pernas, uma perto a outra, a mãe brigava. Senta direito, isso é pose de mulher. Homem senta de perna aberta. Tá, 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 tá. Depois até entendemos a dor da mãe dele. Mas, cara, olha o preconceito. Homem não pode fechar as pernas. Homem não pode cruzar as pernas. Se o saco estiver bem posicionado. Porque senão ele primeiro tem que posicionar o saco, né? Mas homem não rebola, Não né? chora. Mulher não chora. Mulher é piriguete. Tem que Uhum. ficar com ruga, maracujá de gaveta, porque é na face que mostra a nossa vida. Não, o que vai mostrar minha vida é se eu escrever uma biografia. Minhas rugas não vai mostrar nada, porque se mostrasse, a gente mostrava outra parte do corpo que é muito mais enrugada, né? Mas você percebe que é um monte de preconceito que vai criando essas couraças. E a condenação, a gente não olhar para o lado da causa, o que está causando aquilo, o porquê eu estou atraindo um abusador, ou porquê eu não consigo me mexer, ou porquê que eu acho que isso é sensual. A maldade está na gente, na forma que a gente vê, né, as coisas. Mas a gente nunca vai ficar em estado de prazer 24 horas, porque não dá. Mas Uhum. dá para viver satisfatoriamente? Dá. Tranquilamente, desde que tenha aquela palavrinha que você falou, aceitação, né? Sim. E essa aceitação é um processo, porque primeiro, né, vem a questão, eu aceito e não faço nada, né? Eu aceitei, mas estou em sofrimento, então você não aceitou ainda, né? É, Só fazendo ainda de conta, aceitar é a aceitação da vida. Eu vejo uma ação da vida acontecendo comigo e ok, aconteceu isso e a partir disso, onde que eu quero chegar, né? Apertou meu peito, isso, eu quero desapertar. O que que eu vou fazer para desapertar esse peito? exato, buscar a solução. Mas o problema é que, como a Shirley falou, ninguém quer pôr a coisa no próprio colo, a gente quer pôr no colo do outro, né, Shirley? E Não, aí você fala, nos meus atendimentos, o que eu vejo muito é isso, né? Eu tenho trabalhado muito com constelação. Ai, porque meu pai, ai, porque minha mãe. E é até você fazer a pessoa entender que, assim, primeiro que você escolheu esse pai e essa mãe, se não vibrou e atraiu, é, né? Então, assim, o processo da aceitação passa por eu me aceitar e aceitar também. Eita, ela quer participar da live, peraí. Não vai, já participou. já passou. É, E aceitar o outro como ele é, né? Assim, entender que provavelmente o teu pai e tua mãe só deu conta de chegar até essa linha. A próxima para eles era difícil mesmo. Então, eu Uhum. concordo contigo, é, assim, é mais do que perdão, eu sinto muito. Para mim tem muito essa coisa de aceita, né? Que aceita que dói menos? Aceita.
E a partir daí... Aceita, aceita que dói menos, porque a gente é igual, porque o nosso masculino e feminino não pode ser diferente do feminino e o masculino de papai e mamãe. Eu recebi uma mensagem de uma parceira, não sei se foi hoje ou se foi ontem, fazendo uma pergunta assim, parceira do Espaço Humanidade, né? Que também é minha cliente. Estava pensando, você sempre fala que o ser humano só se move pelo próprio interesse. Freud falava isso, né? E quando a gente fala isso, as pessoas, ai, não, 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 não. Ela falou, mas nos outros reinos também é assim? Também não é assim? A árvore, ela só faz o papel dela e não tá nem aí para ninguém. O mineral e o animal, a mesma coisa. Eu falei, querida, só que você está esquecendo que os reinos anteriores já estão totalmente desenvolvidos e nós estamos nos desenvolvendo ainda. Então a gente não aceita que faz pelo próprio interesse. E aí a vida fica sem prazer, porque a gente não enxerga o nosso interesse. O que eu estou ganhando em ficar com uma pessoa abusadora? Que Freud chamou de ganho secundário. Algum ganho tem, senão a pessoa não ficava. Mas não ficava mesmo, a gente não fica mesmo. Né? Algo que eu estou conseguindo a partir daí, né? Isso. Mais atenção, enfim, mas algo eu estou conseguindo, algo eu estou ganhando, e mesmo que não seja um ganho real, mas é um ganho. O ganho secundário é sempre um ganho ilusório. Mas por causa de uma dor, pode ser medo de ficar sozinha, medo de ficar carente, medo da situação financeira, mas alguma coisa, algum interesse, alguma coisa ela está ganhando, porque se a gente não ganha, como nos reinos anteriores, né? Se a gente não está ganhando nada, a gente não fica naquela situação. E se fica, por exemplo, se insiste, na verdade, em ficar, o corpo energético vai falar vai vir uma doença na hora, vai tirar a pessoa dali. A gente vê muito isso, né? A pessoa vai, aí começa, tem uma dor nos ombros que a pessoa impede de ir ao trabalho, impede de visitar não sei quem, né? Nossa, torceu o pé bem na hora que ia visitar quem ela não queria. Então, a gente vai observando tudo isso, mas não vai aceitando. E aí a doença, como caminho. Também, como a Andresa fala também muito isso, né? A doença, se a gente olhar para ela também está a nosso favor, tudo é a nosso favor. Porque se eu não consigo me expressar, que eu estou com as travas, que eu estou com as couraças, eu não estou conseguindo me mexer, eu estou com, né, as questões, os paradigmas culturais, eu estou levando ao pé da letra, pronto, o corpo vai gritar. E aí Grita. Literalmente eu travo e fico, a doença vem para auxiliar nesse momento. Não tem outro jeito. A doença traz um recado claro, né? Se a gente souber ler, a doença traz os recados muito claros. Só para... Eu atendi uma pessoa com... Sempre startando candidíase. Acho que eu já até compartilhei isso em outra live. Sempre com candidíase. Sempre. Aí você vai olhando e vai fazendo tratamento e tal, e, enfim. Ela casou com o pai, um homem 20 anos mais velho. Você não dá para seu pai. Não dá. Então o meu corpo vai gritar e vai inventar, né, vai fabricar mesmo uma dor, uma doença, para eu ter a desculpa de dizer, olha, não posso porque está ardendo, está doendo de novo. Exato. Aliás, a maioria das doenças venéreas, né, é por culpa. É o corpo avisando que não tá legal. É autopunição, não é culpa, é autopunição. É autopunição. Doença autoimune, todas elas, né? Inconscientemente, no caso que você falou, ela estava transando com o pai, né? Que tudo bem, que também tá tudo certo, a gente vai certo. sempre... Você entendeu o processo, mas tudo bem. Buscar... Isso, Shirley. A pessoa tem que ter consciência, tanto que o lema lá do Espaço Humanidade é a consciência que cura. Estou consciente, busquei meu pai,
Tá, bom, o meu pai não tava para trepar, mas esse é meu marido, esse não é meu pai, apesar de ser parecido. Olha a sorte que eu tenho, porque eu adoro, ó, meu É, pai, então tá tudo bem. É 25 anos mais velho, mas dá no tudo couro? bem. Dá, então tudo bem. Ai, não dá, então eu vou ter amante, continuar casado com ele, porque eu gosto da companhia dele. Tá tudo tem uma solução quando a gente consegue enxergar a nossa dor. Uhum. Enquanto a gente não enxerga, a gente é da natureza humana, né? Culpar o outro, pôr as coisas no colo do outro, como a Shirley falou, né? E não é porque quer, a gente não faz isso porque quer, né? Uhum. Como falam, a autossabotagem. Eu não gosto desses rótulos, né? Não entendo, porque ninguém em sã consciência, ou com um mínimo de consciência, vai querer se sabotar. Todo dia a gente acorda de manhã, que é a pulsão de morte, né, que Freud falou, buscando que tudo dê certo, que a gente vai fazer o melhor, que a gente vai dar o melhor, só que nem sempre dá, porque nós estamos ainda em evolução. O dia que a gente tiver totalmente o que eu chamo. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque quando eu falo em evolução, as pessoas já vai lá para o ser de Uhum. luz, Sim. entendeu? Tá. É, para o anjo. Então, quando eu falo em evolução, eu estou falando de aprender a amar, aprender a aceitar as coisas do jeito que são, né? Uhum. Ah, sentir a vida é uma merda? É, a vida é uma merda. Tá, o que é que eu vou fazer com essa merda? Eu Uhum. posso jogar na privada e dar descarga, eu posso jogar na terra e virar adubo, e ela vai sustentar a plantinha, e depois eu como aquela merda através da plantinha. Cara, eu posso fazer mil coisas, mil utilidades, né? Uhum. Ficar feliz porque excretei aquilo que meu organismo não servia mais. Ai, que legal, essas coisas não servem, vai embora. Que seria na metafísica soltar o passado, né? Uhum. Meu intestino está saudável. Se você aceitar. Agora, se você ficar na. Ai, mas que merda. Cara, Vai, e eu mas falo isso porque eu passei por isso, eu sou ser humano. nós todos. Quando, quando eu tinha uns 30 e poucos anos, eu era bem assim mesmo. O culpado era o resto da humanidade. O culpado não, o responsável pela minha infelicidade era o resto da humanidade. Uhum. Se bem que com E, 30 e poucos anos eu também não era infeliz porque eu era casado e tinha amantes, tá, pessoas? Então eu era bem feliz. e aí, quando a gente vai passando por isso, né? Se a gente tem a oportunidade de se conhecer, eu falo isso também porque desde nova, lá com 15, 16, eu estava nesse lugar também, né? Achando que, nossa, para que viver? Eu ficava observando o meu vizinho, que ele, olha que engraçado, eu vi ele com a pastinha de manhã, ele saindo para trabalhar e ele voltando com essa pastinha à tarde. E eu ficava intrigada. Eu falava assim, nossa, será que um dia eu vou ficar assim? Será que é só isso? Acordar de manhã com a pastinha, e aí eu ficava olhando, eu ficava observando o horário que ele ia voltar para observá-lo, né? Para ficar olhando para ele. O que será que ele vai fazer? Será que ele vai olhar para o chão, vai olhar para o céu? Porque ele era o mesmo passo, o mesmo ritmo, a mesma coisa. E aquilo foi me angustiando de uma maneira. Eu falei, gente, não quero. Não quero isso, aquela revolta, né? Que a gente começa, não quero isso para mim. É, É uma porcaria mesmo. Tem que arranjar um trabalho e viver assim o resto da vida e que não sei o quê. E vai caindo, né? Eu comecei eu sempre gostei de ler, eu fui começando a ler tudo sobre radiestesia, sobre os Vedas, sobre o Oriente, sobre chakras, sobre um monte de coisa. Eu falei, gente, é muito. Olha, que mundo é esse? Por que as pessoas não falam sobre isso? Né? E aí eu comecei a fazer um monte de experimentos
as minhas, vou dizer assim, macumbinhas em casa que eu ia aprendendo. E primeiro porque a minha mãe gostava de todas as religiões, então onde ela ia, ela pegava um livro e ela tinha lá um livro sobre que todo mundo falava, era o livro do diabo. São Cipriano. Isso! Ô, Márcia, você sabe desse nome. Oh, mano, as pessoas têm uma coisa com São Muita Cipriano. É. E aí eu comecei a experimentar aquilo e comecei a fazer um monte de coisa. Eu ia em busca de cristais, eu saía, ia ficar procurando livros sobre isso, sobre aquilo, para fazer experimentos, né? E muita coisa aconteceu, assim. Com 20 anos eu já era, né, concursada, já estava lá com uma pessoa, já estava... Tudo que eu jamais imaginei, né, na minha vida, assim, que eu ia fazer, foi uma reviravolta. Mas por quê? Quando a gente começa a experimentar as coisas e viver aquilo. Como eu tinha bastante tempo e eu era mais introspectiva, eu gostava de fazer aquilo, né? Mas eu fui para mim. Ele falava, pega o cristal e não sei o quê, e coloca, faz nessa forma, e eu ficava lá raspando, fazendo, e não sei o quê, e ouvindo tal música, e aquele aprendiz, né, que a gente fica. Mas eu lembro disso, porque quando eu fiquei num concurso público, foi ótimo, foi um período ótimo da minha vida, porque eu também tive meus filhos, e isso me deu segurança. Mas depois aquilo começou a ser um tormento. Aquele homem voltou na minha mente. Eu falei assim, eu tô igual aquele homem. Eu tô vivendo igual. Vocês assistiram? Tem um filme que chama... Acho que é O Mundo de Truman. É um filme antigo. Jim Carrey, né? Jim Carrey, exatamente. Ele passava no mesmo dia, no mesmo lugar, e vivia muito bem. Até que ele começou a desconfiar, mas como? Tudo é igual todo dia, toda a mesma pessoa falando oi, oi. Aí ele percebeu que ele estava num reality, aí ele não aceitou e etc e tal, né? Não lembro o final do filme. Mas a nossa vida é assim, a Suame aqui fala assim, a vida se resume a acordar, comer, dormir, fazer sexo e pagar boleto, né? Risos. Então, é isso mesmo, a vida se resume nisso. Mas só que, quando eu acordo, eu sinto o prazer, porque o meu corpo não quer mais ficar deitado dormindo, ele quer levantar. Então, eu estou realizando uma vontade minha. Quando eu como, ela esqueceu de pôr cagar também, se a gente come tem que cagar, tá? Quando eu como, é porque eu estou com fome, também é um prazer que eu estou me dando, porque eu estou repondo energias através da comida. Cagar, estou excretando. Dormir é quando meu organismo está cansado, também dá muito prazer. Fazer sexo faz tempo que eu não faço, mas eu lembro que era bastante agradável. Bom, você lembra que era bom? Eu lembro que era bom. E pagar boleto é melhor ainda, mano. Eu adoro pagar boleto, porque enquanto eu tô pagando é sinal que eu tenho dinheiro. E se eu tenho dinheiro é porque eu dei o meu valor, em qualquer profissão que seja, e estou recebendo o meu valor de volta. Então eu percebo o meu valor voltando para mim. Nossa, é muito agradável. Então a vida se resume nisso? Se resume nisso. E é isso. Mas o legal é olhar para isso dessa forma, né? Porque se você olha reclamando, resmungando e praguejando, e tem gente que passa, infelizmente, a gente sabe, pessoas muito próximas, tem gente que passa a vida nisso, né, gente? Reclamando, fabricando doença, doença. Desculpa, e todo mundo já passou por essa experiência, né? Sim. Eu pelo menos passei. Eu também, muitos anos. Muito. Eu entrei no automático por muitos anos, assim, sem saber. Quando eu me dei conta, eu falei, gente, o que eu sou? O que eu vim fazer aqui? Como assim? O que eu estou fazendo da minha vida? Era uma coisa assim de não saber o que eu gostava, gente. A minha resposta padrão, quando o pessoal estava, vamos jantar, a minha resposta padrão é, vocês decidem.
E eu deixei muita gente decidir muita coisa por mim por muitos anos, né? E quando a tua ficha cai, ou você finge que não está vendo e continua, ou você acorda, dói bastante, você tem que buscar ferramentas, buscar terapia, enfim. Mas depois a gente olha para trás e fala, graças a Deus, algo aconteceu que me deu esse chacoalhão e eu saí daquele buraco, né? Né? E Aí a também não gente tem existe compaixão e gratidão pela coisa, pela morte, pelo divórcio, sei lá, pela doença grave, por aquilo que por te tudo. deu esse chacoalhão. A gente fica em estado de graça por lembrar do passado e falar, Fica. pô, mano, Jesus Isso. pôs a mão na causa. Aí eu falo assim, Jesus pôs a mão na Pôs causa. a mão na Porque, causa. E a gente olha e porque fala, se não aquilo tiver- foi a ferramenta. E a gente começa a olhar como aquilo foi uma ferramenta no meu caminho. Uhum. Isso. Aí a Janine está falando aqui que sexo é que nem andar de bicicleta, não esquece. Sei não, Janine, eu nem de bicicleta sei andar, Janine, olha lá o que você está falando. Então, mas e também o que eu sinto e eu acho legal vocês fazerem essa vivência, né? É porque as pessoas, a maioria, pelo menos a maioria do meu entorno, que eu lido com muito psicanalista, terapeuta e etc., né? Que eu chamo de alecrim dourado, Dourado. menospreza o corpo físico. Quer Uhum. dizer, é a não aceitação da realidade. Todo curso que eu vendo, que o Espaço Humanidade vende por mim, na maioria dos tira-dúvida, pergunta sempre é a reencarnação. E como é depois que morre, e a gente, como é que vai ficar? E eu até respondi brincando, gente, vocês vão tratar, é psicanálise, vocês vão tratar de gente, de espíritos encarnados. O que vai acontecer quando perder a carne, espera chegar. Uma coisa eu sei, você vai estar na frequência do seu emocional, do seu corpo astral. Agora, se você cuidou do seu corpo emocional, se você não cuidou do seu emocional, é problema seu, né? Por isso que o tratamento, essas vivências para liberar o corpo, é bem legal, porque é do corpo que se começa, porque é um caminho de duas vias, né? Uhum. E a gente está aqui para sentir. A Marli fala assim: estou descobrindo o que gosto e o que não gosto. E agora, parar de ter medo de perder pessoas por ser quem sou. Sim. É. Então, é outra coisa que muita gente sofre. Ah, mas se eu for quem eu sou, as pessoas vão embora. Mas vamos raciocinar. Se eu sei que eu sou, sei lá, o que eu posso ser? Desbocada. Eu sou desbocada. Aí, para as pessoas ficarem do meu lado, eu tenho que deixar de ser desbocada. Mas eu sei que eu sou desbocada. Então, é igual, é formulinha matemática, é igual. As pessoas estão gostando de uma outra pessoa que não sou eu. Uhum. Eles estão gostando da máscara que eu coloquei. Mas a máscara, eu sei que não sou eu. E aí, mesmo que elas fiquem do meu lado, eu não vou ficar satisfeita. Uhum. Porque uma parte minha está sabendo que elas estão com uma pessoa falsa, que está usando máscara. E as pessoas não percebem isso. Quem tem que ficar do nosso lado é quem gosta da gente do jeito que a gente é. Uhum. Se não gostar do jeito que a gente é, eles vão embora. Dizem que homem é que nem biscoito, amizade também. Vai um, vem oito. É igual cliente. Eu costumo falar que cliente é a mesma coisa. Vai um, vem oito. A gente não precisa se preocupar. Por quê? Porque é a nossa frequência agora. Se eu não me aceito, se eu faço... Obviamente, gente, não é para levar o pé da letra. Tem lugares... vou pegar exemplo dessa minha característica de desbocada. Se eu for numa rádio, numa TV, num lugar público, né, onde tenha muita gente, e muita gente, eu falo mais de 1.000 pessoas, eu vou maneirar. Mas não garante que não vai sair um... Eu não sei se não vai sair um caralhinho lá no meio. Mas, porque eu sou humana, Shirley, porque eu não tenho E medo é que eles você vão sendo embora. você, e é isso.
É, mas me desconcentra às vezes. Às vezes eu tô num grupo ao vivo online, né? É ao vivo online que fala, né? Ao vivo online. E aí eu falo alguma coisa, só vejo as carinhas. Ela falou. Né? Aquela carinha de espanto. Não, mas, Sheila, falando sério, por uma questão de ética, Sim, sim. né? Por exemplo, no Instagram tem palavras que você não pode falar, senão eles derrubam a live, você não pode escrever, né? Então é uma questão de ética, de respeitar o ambiente que você tá. Mas saiu, tá ali, tá na intimidade, eu sou o que sou. É Que saber foi, colocar, sou. né, Márcia? Porque às vezes a pessoa também não sabe colocar os filtros, ela vai, sei lá, aqui em São Paulo, na Paulista de biquíni, né? Ela tá desconectada que ali não é uma praia. Mesma coisa dela ir de terno e gravata na praia, até Na pode, praia. calor enorme. É esses filtros que vai colocando, mas a gente sabe quem nós somos. Como diz o Lulu Santos, eu não levo o personagem para a cama. Eu tiro o personagem, esse tá aqui, né? Agora quem sou eu realmente, né? Não sou essa máscaras. Eu posso usar essas máscaras, mas elas não me definem, né? Então, ser mãe não me define. Tem até uma música que a gente colocou, né? Ser mulher de não sei quem não me define. O que me define é essa essência. E a gente está querendo essa. Você falou desenvolvimento, né? Dessa evolução que esse nosso cardíaco está passando, mas a gente só vai fazer se a gente deixar acontecer, né? Se nossa portinha ali do nosso inconsciente for aberta e deixar vir alguns conteúdos. E para vir alguns conteúdos, o corpo pode ser uma das melhores ferramentas, né? Porque É a anteninha que você falou, né? Quando eu me travo, Pode. quando eu, por exemplo, a dança do ventre, ela foi criada para destravar esses centros energéticos, né? E ela é linda. A mesma coisa se a gente for pensar hoje o funk, tem pessoas que, nossa, mas se você for pensar que o funk está trabalhando uma energia muito bacana ali, né? Densa, de conexão com a terra, o básico de falar realmente por que é importante sentir prazer, porque 68% eu estava lendo das mulheres nunca sentiram orgasmo na vida, né? Uhum. Como eu não sei me mexer, como eu não sei nem perceber a diferença de um ataque do coração ou de vamos dizer assim, de uma angústia, porque eu não estou me permitindo sentir prazer, porque ainda estou querendo ficar só no agrado do outro e do outro, né? Mas tudo é polaridade, né, Soninha? É isso que as pessoas precisam entender. Nada vai ser 100% agradável e nada é 100% desagradável. É os dois juntos. Eu vou lançar em breve um curso de mito lá no Espaço Humanidade, presencial online, falando dos mitos iorubás, peguei os tronos da Umbanda, tá, e o próximo vai ser Desmistificando o Exu. Então hoje eu estava aprendendo um pouquinho sobre isso, e aí eu pensei, caraca, eu acho que eu sou Exu. Porque uma das características. Por isso que eu sempre achei Exu uns bons psicanalistas, porque eles são amorais. Não são imorais e nem morais, eles são amorais. Eles não se importam se for para te ferrar, te jogar no fundo do poço, para você subir e seguir o seu caminho, eles de boa. Eles vão fazer. Eu acho maravilhoso isso. E o psicanalista faz quase a mesma coisa. Ele não joga, mas ele vê que a pessoa está indo no fundo do poço, ele tá corda, vai acolhendo que é para a pessoa chegar no poço e quando chegar lá no final, pô, mas por que eu estou aqui? Não quero ficar aqui, quero sair. Aí nós estamos lá com a cordinha né? Sai, pô, sobe aí que eu estou esperando. Né? Porque ninguém pode fazer nada por ninguém. Então
e continuamos na aceitação, nessa amoralidade, né? Nessa moralidade. Por isso que essa vivência, né, que vai acontecer a semana que vem, 2 horas, é para entrar mesmo nesse lugar, né, do corpo de, nossa, percebi aqui, percebi lá, e o que tem aqui que eu tanto segurei e que meu corpo ficou com esses nozinhos? O que agora eu posso fazer e levar uma prática e a pessoa ter essa ferramenta para quando ela estiver fazendo a mesma coisa, ela já perceber no corpo e falar, opa, isso aqui não, isso aqui eu já aprendi, já tenho consciência, né? Por isso que a gente, Uhum. a vivência que a gente abriu as inscrições e vamos estar com inscrições abertas a semana toda, é para isso. É para a gente trazer. Quando a gente fez até o Círculo da Vida, né, Márcia? Em que a gente faz esses destravamentos, em que a gente faz sente, vamos chamar que as pessoas entendem mais dos pecados capitais, que, nossa, como assim eu tenho inveja? Como assim eu sou preguiçosa? Né? Tem uma pessoa que não conseguia falar preguiçosa, né? Que alguém chamou ela de preguiçosa, e ela estava tão mal. Eu falei assim, preguiçosa? E ela falou, nossa, assim, ela queria explicar, ficou justificando um tempão, quase meia hora, que ela não era preguiçosa. E já estava uma dor ali, um julgamento, na verdade era uma condenação tão grande, Isso. né? Porque ela não podia nem sentir aquela energia, perceber, ter consciência daquilo que é muito bom, porque é na preguiça. Quem inventou o controle remoto? Não foi uma pessoa Ativa, né? cara, eu tenho que levantar aqui e ligar a televisão, que se tivesse uma coisa aqui perto de mim, né? Olha o conforto que tá aqui hoje, né? A roda, é. Que energia. A, 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 Isso, a Suami está falando, meninas, eu gosto de falar que eu pertenço ao lugar onde me sinto livre, né? E deu risada. É isso aí, Suami. A gente tem que ficar no lugar onde a gente se sinta livre, porque se está se sentindo presa, reprimida, cai fora, mano. O que você está fazendo lá, as pessoas que se sentem assim? Mas a gente tem que entender uma coisa, que elas não estão lá porque elas querem. Sim. Porque muita gente condena. As pessoas falam, tá em depressão porque quer, porque podia, não sei o que. Eu já ouvi até falar, tá em depressão, é só dar um tanque de roupa para lavar que a depressão passa. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Gente, não é assim, é inconsciente o processo. Uhum. Tem que tratar, ninguém gosta de sofrer. Uhum. Depende, né? A não ser na cama, né, Janine? Na cama, assim, um sadomaso, dessas coisas eu lembro, viu, Janine? Você me despertou. Despertou o meu lado, despertou a minha memória. Né? Mas mesmo assim, no caso sadomaso, eu gosto de sofrer um pouquinho, masoquista, mas naquele sofrimento, naquela dor, tem prazer. Uhum. E todos nós temos um pouquinho de masoquista. Tem que entender né? que programa é esse que está rodando nesse inconsciente, né? E às vezes a gente precisa de ajuda mesmo para olhar para isso. Ou às vezes simplesmente eu gosto de sofrer. Legal, então eu vou ser feliz sofrendo, ter prazer sofrendo. Também tá tudo certo, porque cada um é único, né? Não existe nada errado. Agora, os 5 sentidos, o corpo tem que estar destravado. Porque senão ele vai mandar uma mensagem. Por exemplo, eu estou com uma couraça qualquer ou não aceito a minha imagem. Né? Eu não gosto de gorda, só que eu estou gorda. Então eu passo a achar que ninguém gosta de mim porque eu estou gorda. E não adianta outra pessoa falar, eu te amo, ai meu bujãozinho de gás, ai que fofinho, adoro isso. Eu tinha um namorado, ele era bem humorado, ele falava assim pra mim assim, toda vez que eu passo na borracharia eu lembro de você. Eu falei, por quê? Por causa dos pneuzinhos. Lógico que eu quase quis dar na cara dele.
Mas foi bem-humorado, me elogiou, demonstrou que lembrava de mim sempre, né? Porque ele era taxista na época, então vivia na rua. E tá tudo bem. Agora, se eu não aceito o meu corpo, se meu corpo está travado, a minha percepção altera nessas condenações. E é justamente o trabalho corporal que vai ajudar a destravar e aprimorar essas percepções para a gente poder ressignificar os nossos significantes, né? Uhum. É E é isso mesmo. engraçado, e é maluco como essa coisa. Lembra, eu estava mal, né? E a Xan ia me ajudar com exercício. E assim, fica de ponta cabeça, abaixa a cabeça. Que resistência minha aquela. Lembra? Você viu, Sô? Sim. É um ato simples de abaixar a cabeça para que aquele mal-estar, eu estava no processo de enjoo, enfim. E assim, são posturas que não são posturas difíceis, nada complexo, mas a gente começa a perceber o quanto que o corpo é resistente só de ficar de ponta cabeça, por exemplo. São coisas que, assim, como é importante a gente sentir, né? Entender. Não quero fazer, mas vai te ajudar, não, mas eu não quero. Uhum. E é isso. Tem que Eu não ter quero no ficar físico. pra cima, né? A cabeça para baixo, né? Sim. A Leonice Né? fala da raiva quando a gente percebe que o terapeuta faz isso. Porque Isso que isso de ir dando Puxar. corda para aquilo que a pessoa está fazendo, para ela perceber, chegando lá, que não é aquele caminho. Mas ela que tem que perceber, né? Não Sim. somos nós. É a mesma coisa com o filho. Quer colocar o dedo na tomada. Quer. Um dia ele leva o choque e fala, nossa, realmente. Doeu. Não era para eu pôr o dedo. doeu. Doeu. Nem tudo a gente precisa fazer isso, porque a jornada do herói vai mostrando que se a gente conhece o mito que a gente está passando, né, Márcia, a gente não faz mais. Mas isso é tudo um processo de autoconhecimento. É um caminho. Então, se eu tô mal, tem algo dentro de mim aí que eu tô tentando abafar e aquilo vai sair de qualquer maneira, porque a nossa psique, ela faz de tudo para aquilo vir à tona, não adianta. A gente tem que esconder, mas vem. Não, vai. Bem. Eu quero dar o curso de mitos justamente por isso, porque se você veio viver um mito, não tem como mudar o seu mito pessoal. A única coisa que você pode fazer é aceitar. Porque você tem um mito pessoal e passa alguns momentos da vida que assume outro mito, que seria a persona lá que Jung colocou depois, né? E você sai do seu mito pessoal, aí a vida dá uma travada, aí vem as doenças, porque você não está vivendo seu mito pessoal, mas o mito pessoal é como se fosse astrologia. Não muda. Isso É mesmo. aquilo. Você veio para ser banana, por que está insistindo em ser abacate, né? Né? Não é? E uma banana com consciência, né, Shirley? Saber que a banana Isso. que você é hoje não é a mesma banana que você vai ser amanhã. É isso. Não é que a gente está sempre em constante mudanças, né? E vai mudando. Mas tem coisas que não dá para mudar. Por exemplo, temperamento, que é baseado nos 4 elementos. Né? O melancólico, que mais lá, tá, que todo mundo já sabe. E quem não sabe, é só marcar o horário com a Sônia e com a Shirley, que elas vão trabalhar esse aspecto com vocês, porque eu não tenho mais horário, senão eu estava vendendo meu horário, então, crianças, eu estou vendendo de vocês. Eu vou vender de vocês. Como que eu posso mudar o céu no momento do meu nascimento? Não dá. Não Como é que eu posso mudar o meu Odu se é a somatória da data do meu nascimento? O Odu é caminho. Dá para mudar? Não dá. Dá para mudar o mito pessoal? Não dá. Então são coisas que a gente tem que conhecer, aceitar, e quanto mais você viver aquele mito plenamente, vírgula por vírgula, aceitando, ou trilhando aquele caminho que é o seu Diodu, cara, mais a vida vai fluir, porque você está fazendo justamente o que o Criador pensou na hora que você
aglomerou moléculas da humanidade para se manifestar individualmente. Aí você está no seu papel. Aí é aquilo que a sua me falou. Ela está no lugar onde ela se sente livre, né? E que esse é o caminho que a gente quer. A gente quer essa verdade. Mas, às vezes, a gente mesmo se prende. Então, para que a gente está com 1 hora de live, o que a gente quer é levar e ser essa ferramenta, ser esse suporte, né, para ajudar, eu nem ia usar essa palavra, viu, mas um suporte mesmo para conduzir. Conduzir. É que não tem palavras para traduzir a nossa ocupação ainda, a nossa função, né? Fica no ajudar, no conduzir, ainda não apareceu uma palavra assim que se encaixasse bem, porque a gente não faz nenhuma coisa nem outra. Nem outra, né? Mas não existe palavra, mas eu entendo quando você fala ajudar. Ajudar é tipo uma empatia que pertence à inteligência espiritual, empática. Eu sei o que você está passando, estou do seu lado, mas vamos que vamos, você vai conseguir, tenho certeza absoluta. Eu acho muito legal. Então, quem quiser degustar é amanhã, que horas? Amanhã, 18 horas, nós vamos fazer uma pequena vivência, né, para já trazer esse bem-estar, sentir esse prazer de viver, né, através do corpo. E quem quiser continuar com a gente, semana que vem, sábado, a partir das 2 horas, nós ficaremos 2 horas juntos, fazendo essa vivência mesmo, né, esse caminho dos 7 chakras pelo corpo, e percebendo ali onde que está a trava, onde está a sensação, a emoção presa, para começar a liberar, para começar a deixar vir à tona mesmo. E se doer, e se chorar, a gente vai estar ali, dando esse apoio e esse suporte, sendo essa ferramenta de condução mesmo, porque é muito bom viver isso. E é muito bom receber, porque a gente também faz, né, essa questão, porque a gente sente esse prazer de estar junto, porque nós somos uma humanidade. Quando eu liberto, eu sempre falo isso. Se eu sinto a libertação, é meu dever também destrancar cada chavinha, cada cadeadinho que também é trancado, né? Sim, com certeza. Realmente sentirmos que somos porque eu acredito muito nisso. Porque a vida é ação e reação. É compartilhamento, é isso aí, Shirley, porque compartilhamento é lei, né? E não dá para sair dessa lei. E o link para degustação, para entrar nesse grupo, tá na bio da Reconexão, é isso? Tá aqui na bio, tem gente que não sabe o que é bio. Vai lá no início. Seja didática, porque até bem pouco tempo atrás eu também não sabia. Eu também não sabia, Shirley. Eu sou a única. Vai aprendendo. Então, entra aqui na bio do Reconexão, no início aqui do Insta, onde tem o perfil. A fotinho. Tem aquela frase. Em azulzinho, e lá tem o grupo do WhatsApp, tem a inscrição para a vivência, tem a inscrição para o nosso YouTube, essa que a gente também abriu um YouTube do Reconexão, está muitas coisas lá. E tá ficando muito legal, foi bem difícil no começo, mas a gente tá fazendo a Shirley, né? Haja incenso para acender para aquilo dar certo. Dá-lhe lavanda, né, Shirley, para acalmar, para aquilo lá, para a gente saber mexer naquilo, a né? gente atende, faz um trabalho lindo. Agora, para fazer um postzinho, que terrível que é aquilo. Não é verdade. Gente, terminou nosso tempo já, antes que o Insta derrube a gente. Gente, vamos se despedir. Gente, obrigado, Shirley. Fiquei mega, hiper, triper feliz de ver você nesse movimento. A Soninha também. Você foi muito responsável por isso e você sabe disso. Gratidão. Gratidão não, é a minha função. Obrigado. Seja obrigado, como a Sônia falou. Eu prefiro o obrigado. Seja obrigado a compartilhar
tudo que você aprendeu, que é de minha responsabilidade, com os outros. Aí eu vou ficar muito feliz. Isso. Lembrando que o curso Psicanálise e Espiritualidade ainda está à venda, agora abriu o boleto. Vale muito Então, a quem pena, não gente. tem o valor do cartão de crédito vai poder boletar à vontade e vai a inscrição até quarta, porque é um curso libertador. Lembrando aos senhores psicanalistas, ajudem a compartilhar, porque quanto mais psicanalista e espiritualista tiver no mundo, o mundo vai ser melhor e nós teremos mais clientes ainda. É isso E aí mesmo. eu fico muito... Gente, Eu fico... boleto, façam psicanálise. Todo mundo que me pergunta, eu falo, gente, tem que fazer. Nossa, maravilhoso. Faz psicanálise que é libertador para nossa vida. Eu sou, né? E passa pelo processo também, né? E pelas vivências que os psicanalistas estão fazendo, que tem psicanalista como vocês, bastante legal, fazendo vivência, tem... Nossa, hoje em dia tem muita gente, né, despertando E que consciência. tenha cada vez Muito mais, legal. né? Com certeza, fico muito feliz. Obrigada. Sucesso para vocês, crianças. Disponham sempre. Obrigada. Obrigada, queridos, por terem nos acompanhado aqui. Foi muito bom. É, o pessoal também. Eu quero te agradecer porque foi cada hora e você ficou disponível. Muito obrigada. Tá? Então, Soninha, porque eu vou no fluxo, porque eu não tinha nenhuma live marcada, porque eu queria tirar folga, mas o universo manda alguém, eu não posso falar não. Né? Que bom! Meu beijo. Tchau, crianças. Obrigado. Obrigado todo mundo aí, gente. Obrigada. Tchau.